Eu vou te ensinar aqui uma forma nunca vista antes de entender o gráfico. O gráfico retrata o passado, mas como que você vai usar o gráfico para projetar o futuro? Essa é a ideia do mercado, projeções futuras de preço, principalmente se você opera day trade em índice dólar. Então fica comigo para você entender a melhor análise gráfica do YouTube. Vem comigo. Acompanhando o gráfico é a melhor forma de você entender o comportamento dos preços. Nós temos várias formas de entender o gráfico. De forma temporal, com base no tempo que passa, e de forma atemporal, com base no tamanho de uma range de movimentação ou de um tamanho de mercado. Quando eu falo de gráfico temporal, baseado no tempo, o gráfico mais utilizado é o gráfico de candlesticks. Aqui eu tenho um gráfico de candle, é o gráfico do mini índice, do nosso Ibovespa futuro, o ativo mais negociado da Bolsa de Valores. E aí eu coloco aqui uns 5 minutos, 5, tá vendo? E dou Enter, já fica por padrão no gráfico de tempo, no gráfico de candlestick, nesse gráfico temporal. Quando eu dito 2 e dou Enter, eu mudo para um gráfico de 2 minutos. Aqui eu tenho a contagem de tempo que vai fechar esse candlesticks. Daqui a pouco eu volto nele, mas vamos passar para um gráfico atemporal, que é o gráfico de Renko, um gráfico também muito utilizado pelos grandes investidores, um gráfico que vem de origem japonesa, um gráfico que nós chamamos ele de tijolo, ele parece com tijolo, inspirado numa palavra japonesa, renga, gráfico de tijolo, por isso que é o gráfico de Renko. Eu tenho um gráfico de Renko do lado direito e eu consigo transformar um gráfico de candlestick, que vai estar na sua tela, em Renko. Por exemplo, eu coloco aqui um 25Rs. E você, aqui ó, ticks Renko, tá? Cada tique é o quanto o ativo se movimenta. O índice se movimenta de quanto em quantos pontos? De 5 em 5 pontos. Então, cada tique vai ser um Renko. Então, se eu coloco 25 ticks, eu pego e multiplico 25 vezes 5, tá? Aqui, ó. Vamos só para você entender o cálculo. 25 vezes 5, então daria 125 pontos. Como eu trabalho o fechamento de Renko, eu tiro 5. Então, um gráfico de 25 Renkos seria um gráfico de 120 pontos no índice. Vamos conferir? Quando você coloca o mouse aqui, ó, 120 pontos, outro. Peraí. 120 pontos. Por que eu tiro 5? Porque tá o fechamento do box. Então, ele sobe aqui, ó, 25 Rs, tá? E quando ele dá 25 Rs, ele já vira para outro candle. Então, os 5 pontos que você tira desse, quer dizer que já tá no outro, tá? Isso na alta. Aqui eu tenho 25 Renkos, ou 120 pontos, mais 120 pontos, mais 120 pontos, mais 120 pontos, mais 120 pontos. Quando eu vou na queda, para fechar esse Renko, ele precisa de trabalhar 240 pontos. Ele é o dobro da movimentação. Por quê? Concorda comigo? Se ele for 25, ele vai fechar outro candle de alta. Então, para fechar um candle de baixa, ele precisa perder o candle anterior, tá? O Renko anterior. No caso, não é um candlestick, né? Então, não chamo de Renko. Eu chamo de candle, eu chamo de Renko. Ele precisa de perder o Renko anterior. Então, do Renko para baixo aqui, ó, ele movimenta 120 pontos. 120 pontos ele fecharia o novo Renko, tá? Como eu conto, esse aqui, ele perdeu 120 pontos, mais 120 pontos. Então, esse Renko de queda que ele mudou aqui, ele ficaria 240 pontos. Por isso que muitos investidores gostam de trabalhar, porque ele consegue ver uma inversão da tendência, né? Então, por exemplo, ele começou, fechou, aí ele caiu 240 pontos, caiu mais 120, mais 120, mais 120. Abriu um novo Renko. Aqui, para mudar a tendência, ele precisaria subir 240 pontos, o dobro. Então, ele subiu 240 pontos nesse Renko, mais 120, 120, 120. Então, enquanto estiver na tendência, eu conto 120. Para a inversão da tendência, eu preciso de o dobro, tá? Um Renko muito utilizado pelos investidores de índice, principalmente eu gosto de trabalhar, por exemplo, é 200 pontos de stop. Então, para achar o candle de 200 pontos no Renko, como que eu faço? Eu pego aqui a minha calculadora, vamos abrir a calculadora, eu pego aqui, ó, 200 dividido por 5. Então, seria 42 Renkos, vamos colocar assim, tá? Então, eu coloco aqui 42R. Colocando o R na frente, eu estou simbolizando que é o Renko. Então, aqui vai dar mais ou menos um Renko do índice de 42 Rs, um Renko de 200 pontos, tá? Dólar, vamos trabalhar o dólar, vamos trabalhar o Renko aqui. Deixa ele abrir, fez a leitura, olha aqui, ó. Vamos confirmar, é só pegar essa ferramenta aqui, colocar aqui, você vai ver o tamanho do Renko. Então, esse Renko aqui, ó, 410 pontos. Opa, ficou dobrado, hein? 410 porque ele é de alta, né? Tem que pegar ele na tendência, ó. Na tendência, 205 pontos, top. Por que esse é 400? Porque ele não definiu tendência, ele fez um de alta e um de baixa. O de baixa tem que ser o dobro de pontos, então é 400 pontos.
Ele perdeu um renco aqui que são 200 pontos, fechou outro renco abaixo, mais 200 pontos. Aqui do lado direito eu tenho o gráfico do dólar. O dólar se movimenta de meio em meio ponto, né? Então, se eu tenho um gráfico de 8 R's, que são 8 rencos, então eu tenho um gráfico de 4 pontos, menos meio ponto, 3 pontos e meio. Essa é a dinâmica do mercado. Vamos confirmar 3 pontos e meio, tá? Então, a cada dois rencos, ele movimenta um ponto. Essa é a dinâmica do dólar, porque o dólar movimenta de meio em meio ponto. Então, eu tenho o dólar 373, 373,5, 74, 74,5, 75. Tá bom? É a mesma dinâmica. Um stop bom no dólar que eu gosto de utilizar é 7 pontos, tá? 7 pontos de gain, 7 pontos de loss. Aí depende da referência. Lembrando, nunca olhando somente gráfico, tá? Não olhe somente o passado, olha os juros, olha a força do dólar no mundo, para você entender o mercado, tá bom? Tá vendo que o renco aqui, ó, eu não tenho nada nele? A cada 4, no caso aqui, a cada 3 pontos e meio, ele fecha um novo renco e pronto. Quando eu olho para o gráfico de candlesticks, tá? Eu tenho um tempo, aqui é 4 minutos, se eu coloco 2 minutos, a cada 2 minutos fecha um novo box, a cada 2 minutos fecha um novo renco. Eu tenho tempo aqui como fator para fechamento de término do movimento. Cada tempo que eu escolho, ele termina o fechamento e para um próximo candlestick. Altino, fala pra gente, o tempo faz a diferença? Galera, pra mim faz, tá? Eu quero saber o tempo que demorou. Porque assim, ó, se o mercado sai desse ponto aqui agora e sobe 1%, tá? Ele sobe 1% rápido em 1 minuto, cara, isso faz toda a diferença. Eu vou falar assim, poxa, subiu muito rápido. Não pode. Por quê? Eu não acredito em macroeconomia, eu não acredito em fundamento. Como que o motivo econômico, em 1 minuto, o mercado sobe 1%? Tem motivo econômico para esse movimento? O mercado trabalha motivo econômico. Tem que acontecer alguma coisa na economia que vai levar o mercado 1% para cima. Não é simplesmente subiu porque subiu. Não. O gráfico mostrou, ele subiu. Eu estou olhando o comportamento do preço. Mas eu vou buscar na economia um fundamento. Se eu opero o índice, qual a ação que subiu para justificar essa alta do índice? Ou subiu por conta de uma notícia? Subiu por conta da expectativa? Por que o dólar caiu? Foi expectativa? Quando a galera fala assim, subiu no vazio. Eu não uso esse termo, eu uso assim. Qual que é o motivo econômico para justificar a alta? Qual que é o motivo econômico para justificar a baixa? O mercado tem que ser contexto. Por isso que eu gosto de utilizar um gráfico de tempo, um gráfico atemporal. Então eu indico, gostou do renco, vai utilizar o renco, coloca um gráfico de tempo ali, deixa um cantinho na sua tela, né? Você pode usar vários gráficos no monitor, deixa ali um gráfico temporal para você ver se esse movimento foi rápido ou não. Isso é bem importante na sua tomada de decisão. Esse é um pouquinho de fundamento de mercado. Se inscreva no canal se você gostou. Se você quer aprofundar um pouquinho, usar aí o mercado financeiro e aprender mais sobre fundamento e macroeconomia, aqui é o seu lugar. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo com um amigo, porque você já teve sua vida transformada. Você já sabe que existe algo a mais. Compartilha com seu amigo também e vem comigo. Altino Júnior na área, valeu!